E aí, a primeira consulta do psicólogo é gratuita? Quando então o psicólogo vai te atender gratuitamente? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo e eu imagino que a resposta vai mais além do que um simples sim ou não. Eu sou Sérgio Silva e esse é o seu canal de psicologia. Bom, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso canal de psicologia. Aqui eu, Sérgio Silva, mais de 10 anos aí de atendimento em psicologia clínica, mestre em psicologia de educação e tal, eu trago aqui algumas vivências do dia a dia do consultório. E uma coisa que eu sempre recebo, a pergunta é: a primeira consulta tem que pagar? Eu quero te deixar aqui mais que um simples sim, mais que um simples não, e eu quero contar uma história assim que você dificilmente vai ouvir. Basicamente assim, será que o psicólogo faz velório? Então assim, como é que eu vou fazer essa conexão sobre isso? Mas é mais ou menos isso. Bom, a resposta simples é sim. Você está atrás de um serviço, você vai chegar e você vai contratar aquele serviço, seja pelo tempo, seja... Bom, acho que na medicina, eu comparo muitas vezes a psicologia com a medicina, porque a psicologia, enquanto ciência da saúde, ela já teve mais tempo para se maturar enquanto profissão. Ela já tem centenas de anos aí, talvez milênio, mas a psicologia é uma ciência recente, né? E as práticas comerciais dessas profissões, elas ainda mudam, né? De tempos em tempos, de pessoa para pessoa, de profissional para profissional e assim por diante. Eu imagino, suponho, nunca li em lugar nenhum, que essa prática da primeira sessão grátis, ela foi muito utilizada no Brasil por conta de que até ontem o serviço da psicologia era algo desconhecido por uma grande maioria. Como que eu vou então, sabe aquela coisa de amostra grátis? Ou como é que eu vou contratar? Eu nem sei como é. E então, como era um serviço desconhecido, então era, olha, vamos lá, senta, eu te explico e a gente conversa. Já que para muitas pessoas ainda ir para o psicólogo é sentar e conversar. Vou lá conversar com o psicólogo. E não se pensa tanto assim em técnicas, em tecnologias aplicadas para aquele objetivo em específico, ou até mesmo, né, antigamente se pensava muito nessa ideia da psicologia associada somente a transtornos ou somente a loucura. Eu não vou no psicólogo, não sou doido, não sou maluco, ou coisa assim. Eu entendo que, principalmente depois da pandemia, o serviço do profissional psicólogo já foi muito mais desmistificado. Muita gente já passou no psicólogo para fazer o psicotécnico lá para tirar a CNH, muita gente já viu uma palestra sobre psicologia, ou algum psicólogo falando sobre uma coisa, sobre outra. E aí essa justificativa, ela já não é mais tão plausível. A segunda justificativa dessa questão cultural da primeira sessão grátis, talvez esteja relacionada, e de novo, aqui é o Sérgio pensando, sobre a questão de ainda estarmos nos referindo a serviços mais elitizados. Etilizado é álcool, né? Mas elitizado. Isso é verdade, né? Ainda não é toda a população que tem acesso à saúde, inclusive alguns ainda usam o termo de saúde suplementar, né? A ideia é, nós somos o país mais ansioso do mundo, etc e tal, eu sempre fomento sobre isso, mas os principais requisitos, né, os principais fatores que contribuem para os níveis de saúde mental no Brasil ser tão assim tristes, para não dizer outra coisa, é que muitas vezes a cultura, que eu acabei de dizer, o desconhecimento e tal, o baixo conhecimento sobre o próprio serviço em si, ou sobre até mesmo os profissionais, né, tudo mais, e o baixo acesso à população, o poder aquisitivo do acesso à população. A gente sabe que a média aí, a última vez que eu vi a média de profissionais no SUS era 1 para cada 6 mil. Então assim, a gente tem um psicólogo para cada 6 mil pessoas ali dentro do serviço. Então são práticas, não dá para imaginar uma prática nessa gramatura, né, nessa abrangência ou nessa escala. Então talvez, por historicamente e até hoje, estarmos nos referindo a serviços onde uma grande camada da população ainda não tem acesso, o contrário também acontece. Então, quando eu vou contratar algo, subentende-se de que a pessoa ela tem ali algum recurso, algum poder aquisitivo para contratar aquele serviço. E aí a gente está falando de serviços premium. E aí o premium você já viu, né? Olha,
Quanto mais você vai elencando, né, algumas camadas, mais você tem essa questão da gratuidade. Então, o advogado, quando ele vai atender o cliente rico, ele, claro, ele não cobra consulta, a primeira consulta. Ele tem interesse em ter aquele cliente. Aquele cliente ele passa a ser um capital para ser adquirido. Então, muitas vezes, empresas são vendidas justamente por conta da carteira. E a carteira da empresa, né, por mais que seja um profissional autônomo, ela faz parte do capital daquela empresa. E isso se intensifica justamente quando a gente fala sobre indicações. Então é natural. Eu tenho um cliente ali que tem ali uma certa renda e, basicamente, ele vai indicar ali uma pessoa do seu ciclo social que tenha. E a pessoa, até mesmo na indicação, ela já subentende, olha, eu pago tanto, eu vou indicar uma pessoa que também tem ali o poder aquisitivo de contratar esse serviço. Então a pessoa mesmo na indicação, ela já sabe isso. Então eu entendo que essa cultura, tanto por ser desconhecido, tanto por ser um serviço mais elitizado, agora eu falei correto, nós estamos nos referindo então a um outro tipo de contratação. Porém, nos dois casos, eu comentei que isso não é mais tão aplicável 100% aos nossos dias. A grande maioria já sabe o que serve um psicólogo, talvez não tenha ainda a noção da importância ou até mesmo dos resultados. E uma outra camada, sim, então não é necessário mais tanta renda, né, para ter acesso a serviços e serviços de qualidade. Aqui mesmo, né, na nossa pós-graduação, eu tenho diversos alunos que ainda estão no começo, né, das suas carreiras e que atendem por valores assim acessíveis para uma boa parte. Quando eu falo uma boa parte, a gente precisa descartar um pouco daqueles dados de que a renda média brasileira é de R$ 2.800, assim, uma camada que às vezes falta até mesmo comida, mas não é o público que assiste aqui o canal. Se você assiste o canal, você está no aparelho eletrônico, você tem internet, você está estudando sobre psicologia, ou você é mesmo um estudante de psicologia. E aqui na nossa pós-graduação, né, na pós-graduação onde eu sou coordenador, nós temos alguns alunos que eu recomendo, pessoas que eu acompanho, que aprendem comigo, que têm supervisão, que fez aula com outros professores especialistas, mestres, doutores, pessoas que eu coloco, eu, Sérgio, falo, olha, esse profissional aqui, inclusive não são todos os alunos que eu chamo, né, para fazer parte. Você pode entrar em contato, né? Falar, olha, eu queria fazer sessão ali. Eu não consigo atender todo mundo, né? Justamente porque eu acabo investindo muito do tempo justamente formando pessoas, mas eu tenho certeza que um dos nossos profissionais ali da clínica do Instituto vai poder te auxiliar. Isso já não é tão verdade. Por quê? Ali o valor ele já vai então não ser tão uma barreira mais de dificuldade para a contratação desse serviço. Quando o valor, já existem clínicas populares, existem planos de saúde que você pode receber um encaminhamento, então aquilo vai ser pago uma pequena coparticipação, até mesmo já incluso dentro disso. Existem plataformas de atendimento em geral, e aí eu vou te dizer uma coisa, um fenômeno que eu tenho observado na última década, que é onde eu tenho propriedade para falar. O que acontece numa grande maioria? Quando eu reduzo muito o valor desse serviço, é óbvio que eu preciso aumentar em quantidade. Então, o psicólogo lá que recebe um repasse talvez de R$20, eu já vi repasses de R$17, mas uma média ali razoável sempre fica ali em média de 30 e poucos reais. Esse psicólogo ele vai precisar atender mais pessoas, né? Muito mais pessoas para conseguir ter uma renda. O que acontece numa boa parte das vezes com o aumento dessa quantidade, você acaba não tendo um serviço tão personalizado. E, na maioria das vezes, você vai encontrar profissionais em processos anteriores da formação. E é muito importante que isso seja dito para que as expectativas sejam administradas. Se eu sair aqui de casa, eu ter um problema com o meu celular e a Vivo cancelar o meu celular, por exemplo, a minha operadora é a Vivo, como um caso, eu vou atrás de um advogado, porque eu preciso desse número, é o número que está aqui, muita gente me procura por esse número, etc. Agora, se eu quando sair de casa, em vez de eu olhando o celular que acabou de ser desativado, sem ver, atropelo sem querer uma criança, veja, eu também vou precisar de um advogado. Então, a mesma pessoa, a mesma urgência ou emergência vai precisar com que eu demande outras classes de profissionais. E é aí que tá. Quando eu tenho um problema
significativo, que está interferindo no meu funcionamento, que está me gerando frustração, que está me gerando muito sofrimento, ou seja, não estou conseguindo ir para o trabalho, está interferindo nas minhas relações sociais, e eu vou lá e eu contrato o profissional mais barato que eu posso pagar. Quando eu faço a metáfora com o advogado, fica mais evidente. Veja, eu não tenho culpa de atropelar, tá certo que eu estava até mexendo no celular, mas veja, pode acontecer com você, né? Pessoas boas às vezes fazem coisas ruins e vice-versa. Mas ali eu vou precisar muito do apoio do advogado para que eu não caia ali em qualquer vara, de qualquer maneira. Claro, eu vou atrás do que for preciso. Então existe, mesmo assim, não vai ser o mesmo advogado que eu vou querer o meu número do celular do que é o advogado que vai me tirar ali da cadeia. E os advogados têm mais propriedade até para dizer isso. Os números, não, olha, eu consigo um habeas corpus para você hoje por 25 mil. A mesma coisa o dentista, eu vou lá, eu tropeço, quebro o meu dente, eu preciso que ele me atenda sábado 3 da manhã, porque domingo eu não posso aqui. Vai ser um outro valor. Então, a emergência, a urgência, os americanos falam muito tranquilo sobre isso, né? Que ou é rápido, ou é bom, ou é barato. Então você sempre vai navegar nesse tripé, né? Entre rápido, bom e barato. E isso é um senso comum lá na América. Agora, acontece que o brasileiro, com o seu jeito, nosso, a gente sempre tenta trazer com o marketing algo que vai ser muito bom, e aí até tem um vídeo aqui falando de terapia grátis 24 horas e prometendo entregar, e aí a gente cai no marketing. Um psicólogo hoje, no mau marketing, um psicólogo hoje, dos que fazem uma pós com a gente, inclusive eu aqui, que atendem hoje mais do que 30 pessoas, veja, 30 pessoas, gente, pega aqui esse canal, que é um canal pequeno, tem quase 3 mil inscritos. Então, um psicólogo que atende 30 pessoas já é uma agenda, pode ser considerada cheia. E aí, como que esse psicólogo consegue atender? Percebe? Então, é muito rápido de você encontrar esse limite da agenda cheia. Inclusive, o principal desafio depois, e já tem alguns alunos passando por isso, que não é mais a agenda cheia, mas é justamente pegar toda a experiência que a gente teve atendendo muita gente. Quando eu comecei mesmo, com plano de saúde, atendendo consulta gratuita, tranquilo, e é uma prática comum. E aí eu tenho a resposta, percebe que não é um sim ou não? Onde eu tenho épocas, eu tenho níveis de consciência, eu tenho muitos outros fatores para definir a prática comercial do atendimento grátis ou não. E aí, como eu te disse, eu quero privilegiar uma história aqui, eu não sou contador de história, embora eu já tenha trabalhado, né, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Leandro Aguiar, eu trabalhei com ele e não recebi até hoje, viu? Você tem aí, marca ele lá. Mas, e aí, eu tô falando isso porque é o tema do nosso vídeo hoje. O Leandro Aguiar, ele é o mestre do storytelling, né? Ele que lançou, ele que trabalhou muito tempo com o Érico Rocha, a parte da criação ali de vendas e tudo, né? De posicionamento na internet. Eu trabalhei de graça para ele um tempo. Por quê? Depois eu fui também ver que o Pedro Sobral, que é o grande guru hoje do tráfego pago, também fala muito sobre isso. De você trabalhar de graça, você não olhar para trás. Todas as pessoas que passam comigo na pós-graduação, eu sempre digo isso. Quando você acaba de formar, não olha para o financeiro, atenda, auxilie, ajude. Até hoje, às vezes a pessoa agenda lá, ela não sabe quanto custa. Esses dias não, ontem na verdade, eu falei, olha, uma moça de Brasília, eu falei, olha, talvez, pro que você está me apresentando agora, talvez não seja interessante você contratar um profissional com esse valor. O problema que você está me trazendo, você faz questão que eu acompanhe você, eu vou te acompanhar, mas me parece algo que outras pessoas também vão poder te ajudar. Então, o contrário também é verdadeiro, de você gerar um overkill, né, sobre uma proposta maior, e eu vejo muito isso acontecer também, onde eu tenho demandas super razoáveis, então eu, às vezes também entra um pouco daquele marketing, não, eu passo com médico fulano de tal, eu faço terapia com ciclano de tal, aí a gente entra assim numa questão de celebridade até, de influência, etc e tal. Normal, faz parte do jogo, isso acontece, mas a grande questão é, quando eu vou trabalhar de graça, existe sempre um porquê.
sobre isso. Se você está buscando um profissional e ele tem essa primeira hora, administre as suas expectativas sobre esse profissional. Ou ele está entendendo que você tem um poder para aquisição daquele serviço, e aí é aquele segundo caso que eu comentei, ou de fato ele está com horas sobrando e quer te ajudar. Não existe almoço grátis. Eu acho que muito desse canal aqui eu quero desmistificar a psicologia enquanto ciência. A gente fala muito sobre terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, mas também enquanto profissão. E é natural que nós possamos falar um pouco mais sobre isso, sobre faturamento, sobre cobrança, sobre dinheiro. Dinheiro precisa deixar de ser tabu. E aí, das duas, uma. Ou ele tá com essa expectativa sobre você, e é importante que você se consulte sobre isso, né? Qual é o seu budget, qual é o seu orçamento, né, para investir nisso, ou, em contrapartida, entender que aquele profissional, parece pejorativo dizer isso, mas se ele está te cedendo aquela primeira hora grátis, é que de fato ele tem aquela primeira hora grátis. E isso é importante, e o porquê ele tem aquela hora, talvez ele não está com a agenda tão lotada ainda. Por exemplo, os vídeos aqui. Por que eu gravo ainda vídeos? Porque são comunicações que, às vezes a gente tem 100 visualizações, tem vídeo no canal com mais de 10.000 visualizações, onde eu, então, trago aqui, eu me posiciono, falo uma vez, e eu tenho a oportunidade, então, de replicar isso de diversas vezes. Então, o tempo que você investiu aqui me ouvindo não é o mesmo tempo que eu investi falando, porque se eu tivesse que falar isso 2 vezes, se esse vídeo tiver 2 views, quer dizer, então, que metade do tempo foi gasto, investido sobre isso. E é uma questão muito fundamental para justamente evoluirmos esses 2 pontos que eu comentei, que é nós conhecermos mais o serviço do profissional psicólogo, a importância, a relevância, quem, quando, por quê, procurar, e em segundo, de entender as expectativas financeiras para eu adquirir. Esse segundo, que é administrar as expectativas financeiras sobre o serviço contratado. É muito comum, às vezes acontece comigo, eu querer contratar ali, aconteceu com a hospedagem do meu site. Eu contratei a mais baratinha ali. Só um site. Aí o pessoal entrava, às vezes não estava funcionando, às vezes eu tive que trocar e comprar uma hospedagem mais robusta, né? De uma empresa mais sólida e tudo mais. Então existe muito essa questão que não necessariamente o mais caro vai ser mais barato, óbvio, né? O mais caro vai ser mais barato. O mais caro vai ser melhor. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o psicólogo, o profissional psicólogo, seja o médico, chega uma hora que ele tem um limite de atendimento, onde ele não vai conseguir ceder para você essa hora grátis, ou se ele ceder, existe um porquê, um propósito dentro disso. E esse porquê ou ele tem essa expectativa sobre você, e aí isso precisa ser administrado, ou de fato ele é um profissional que está ali com alguns horários vagos, e isso também é algo que precisa ser administrado com relação à expectativa, com relação ao serviço prestado e recebido. Tá bom? Eu espero muito ter te ajudado e eu quero te contar a história que eu disse que ia ficar pro final. Teve uma vez que era uma sexta-feira, gente. Me ligaram. Me perdoa, assim, a história é boa, mas eu não sou o melhor contador de histórias que eu tava falando do Leandro Aguiar. Uma vez me ligaram, era uma sexta-feira. 021. Antigamente tinha a questão de cobrança, né? O DDD 021, Rio de Janeiro e tal, tinha aquela questão de cobrança. Poxa, mas cobrança, o que será, né? Aí não atendi, aí tocou de novo. No que eu liguei, atendi, deixa eu atender, estava jantando com a minha namorada na época, atendi e disse, olha, é o Sérgio psicólogo. Olha, nós precisamos conversar. Eu disse, nossa, mas sexta-feira. Em poucas palavras, era uma empresa, na verdade uma grande empresa, né? Que presta serviço para grandes empresas. Então, o RH é mundial, é global. Multinacionais possuem alguns planos de saúde diferenciados, etc. e tal. E acontece que um executivo de uma dessas multinacionais tinha vindo a falecer na cidade onde eu estava. E eles, dentro desse plano executivo, sabe aqueles planos de saúde, tem remoção com helicóptero, essas coisas todas? Dentro dos serviços prestados desse executivo que veio a falecer,
tinha o serviço de funeral, auxílio psicológico funeral. E aí, como eles não estavam ali na grande São Paulo, grande metrópole, no interior, eles estavam procurando um profissional para prestar esse serviço de auxílio psicológico funeral. Eu não sei quantos psicólogos você conhece, eu conheço um bocado, mas eu mesmo conhecendo um bocado, eu teria bastante dificuldade de encontrar alguém para ligar e falar assim, olha, tem um velório para fazer, não é um serviço que todo dia se recebe. E aí eu falei assim, poxa, mas eu não faço não. Então eu falei assim, olha, Sérgio, me desculpa, desculpa insistir, mas é que a gente tá precisando muito. E a gente recebeu recomendações de você. Então, na verdade, alguém já tinha falado de mim. E aí eu falei assim, olha, vamos lá, qual que é o budget, o orçamento, negociei um pouco ali. Eu coloquei era assim, atraente, né, a remuneração, principalmente pra época que eu não tinha tantos... Eu defini ali também o orçamento. Era um dinheiro bom, mas também não era nada assim fora do comum, mas era um dinheiro bom. Mas eu coloquei uma cláusula. Falei assim, olha, vou fazer isso, mas eu quero conhecer vocês. Eu quero me aproximar de vocês, eu quero fazer parte, então já que vocês estão me ligando, eu quero fazer parte dessa rede que vocês têm, eu quero ser útil em outras ocasiões para além dessa urgência, dessa emergência. Não, tá tudo bem, faça serviço na segunda-feira, eu vou te arrumar uma agenda com a nossa diretora. E isso de fato aconteceu. A história lá no velório eu posso contar no outro dia, o que eu fiz, me preparei, passei a noite estudando sobre luto, sobre como agir na inteligência artificial. Foi livros mesmo, Google, ligando para pessoas, o que você tem de livro aí, o que você diz, qual a experiência que você tem com isso e tudo. Muita gente me ajudou, também muita pesquisa e tudo. Cheguei lá, apto, mas assim, nunca tinha feito, nunca mais fiz, mas assim, preparado para. Essa é uma história para um outro dia até. E na segunda-feira, então, eu tive em contato, conseguiram uma agenda com a diretora dessa multinacional, que na verdade cuida dos RHs de multinacionais. Então tem a filial Brasil, Estados Unidos e tal, e que cuida então da saúde, principalmente saúde mental, dos colaboradores dessas empresas que agem, né, que atuam em nível global. E o curioso é que eu tive a oportunidade de falar com a diretora dessa empresa tão relevante, já numa situação de gratidão, não numa situação de contratação. Poxa, Sérgio, obrigado, você nos ajudou, e que bom. E desde então, gente, desde aquele dia, essa empresa tem sido uma das minhas principais parceiras. Esse final de ano que eles mandaram eu não sou autorizado a dizer o nome da empresa, né? Mas eles mandaram no final do ano lá uns brindes, né? Depois disso, eu tive a oportunidade de palestrar em várias multinacionais, dessas que a gente compra equipamentos. Então, assim, um sim que eu disse, independente da questão financeira, me abriu tantas portas de experiências, de vivências e também depois de mais dinheiro, que eu gostaria de incentivar até você, profissional. Se você tem horário, atenda. Se você tem o tempo livre, então prepare melhor as sessões para o seu... Eu sempre falo isso na pós, né? Prepare melhor as sessões para o seu cliente. Os horários livres da clínica, e eu estou gravando esse vídeo no horário livre da minha clínica, onde então eu não vou descansar, não vou assistir um filme, eu estou no horário de expediente. Aliás, expediente, eu nunca ouvi esse termo em nenhum canal de psicologia, nenhuma faculdade de psicologia, nenhum curso de psicologia, onde nós então dedicamos aquele tempo para aquilo, né? Quase o juramento lá de Hipócrates, né, da medicina. É quase isso. Eu me coloquei, eu dedico a minha vida para auxiliar na saúde, em especial na saúde mental das pessoas, e é nisso que eu dedico os meus dias. Seja isso fazendo vídeos, seja criando posts para redes sociais, seja conscientizando, seja dando palavras, seja indo em velórios, seja atendendo gratuitamente, seja atendendo por valores maiores. Hoje, como que eu faço então, Sérgio? Talvez você ficou até agora aqui para saber como que eu faço. Eu dificilmente atendo gratuito, porque eu entendo que é necessário mais tempos, né? Mais atendimentos. Então hoje eu prefiro investir meu tempo. Eu tenho um grupo de estudos gratuito, onde eu preparo profissionais para atender mais pessoas. Eu crio conteúdo nas redes sociais gratuitamente. Eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre isso. Então eu entendo que esse tempo gratuito, ele pode ser investido, e eu faço isso hoje, em ações e atividades que vão gerar esse impacto também gratuitamente. Atender gratuitamente
1 a 1, eu entendo que talvez seja... não seja o melhor cenário possível. E mesmo os profissionais que estão recentemente formados, não é essa a minha recomendação. A minha recomendação é que você atenda ainda que seja por 5, por 10 reais. A não ser que você faça parte de um equipamento público de saúde, e aí nós estamos falando de gratuidade de serviços públicos, ainda que você atenda por 10 reais, por 15 reais, existe uma função terapêutica no dinheiro. Eu fiz uma aula sobre isso, eu vou deixar o link aqui sobre a função terapêutica do dinheiro, tá? Uma aula que eu vou liberar exclusivamente, o link ele vai estar liberado só para quem assistiu esse vídeo até o final, entende? E essa aula é uma aula fechada, tá? Lá da nossa formação, e onde eu explico então qual é a função terapêutica do dinheiro, mais voltada para profissionais, né, para psicólogos, e eu vou deixar esse link exclusivo aqui para você. E se você tem interesse, né, de aprender, ter ali um companheiro ali do seu lado, eu me vejo assim, né, um copiloto, o piloto está na sua mão, né, o manche está na sua mão, o volante está na sua mão, mas um copiloto ali para pensar melhor as suas estratégias clínicas, inclusive as estratégias comerciais da sua clínica, e também, claro, né, por ser psicólogo cognitivo-comportamental, caso seja o seu caso, né, psicólogo cognitivo-comportamental, você pensa em alguém também nessa área, eu gostaria de ser ali, caminhar junto com você. O pessoal usa a palavra mentor, mas eu prefiro a palavra copiloto, sabe? Bom, assiste essa aula sobre a função terapêutica do dinheiro, eu acho que vai ajudar muito aí a clarear um pouco mais essa nossa reflexão aqui. Grande abraço, até!